A CPI da FUNAI e do INCRA na Câmara dos Deputados terminou sem investigar várias denúncias, inclusive de envolvimento de políticos em invasões de terra. Um dos depoentes era um arrendatário que foi morto a pauladas uma semana depois de comparecer à comissão. Ele tinha falado da pressão que sofreu para deixar a propriedade rural a 40 quilômetros de Brasília. A invasão desta fazenda no Distrito Federal por integrantes do MST estava sendo investigada pela CPI do INCRA-FUNAI, que se encerrou na semana passada. O arrendatário da área, Gilmar Luiz Borges, que estava na propriedade há mais de 20 anos, plantando e criando gado, contou em depoimento reservado à CPI que teria sofrido pressão, inclusive da deputada do PT, Érica Cocai, para deixar a propriedade. A Band teve acesso à gravação do depoimento que ocorreu em 1º de junho. Essa deputada ia nos órgãos com algumas pessoas que moravam lá e parece que queria usar o tráfico de influência para fazer com que eu cedesse parte da área a esse pessoal. Eu dizia que não cedia, não podia ceder e realmente eu não cedi. Mesmo depois de ter alertado a CPI de que estava sofrendo ameaças, seu Gilmar foi morto a pauladas aqui dentro desse barracão quando ordenhava o gado. 2 meses depois do crime, a Polícia Civil do Distrito Federal ainda não tem pista dos assassinos. A deputada negou que tenha pressionado seu Gilmar para deixar as terras. A primeira coisa que nós queremos é que a Polícia Civil investigue quem assassinou o seu Gilmar. E que este assassino ou estas pessoas responsáveis por esse ato possam ser punidas. O Movimento Sem Terra é autônomo. O Movimento Sem Terra, ele tem as suas formas de decidir as suas próprias ações. Causa muita estranheza. Vem um senhor já de idade, faz um depoimento, cita nomes nesse depoimento na CPI, inclusive de parlamentares. Uma semana depois, ele aparece morto na sua casa. A CPI encerrada significa exatamente essa falta de estrutura que esse setor precisa, mas acima de tudo, a verdade precisa vir à tona. Mas Érica Cocai também foi citada no depoimento do seu José Olímpio. Na mesma sessão em que seu Gilmar foi ouvido, o arrendatário, que também teve a área invadida, narrou os momentos de tensão que viveu com integrantes do MST. Deparei com vários sem terra lá, todo armado, com foice, facão, machado, fogos, todo jeito. E eu parti o trator para cima deles, né, desesperado. Nisso eles abriram o portão, a polícia entrou, eu achando que a polícia ia tirá-los. Foi entrar na frente e queria até me prender, porque pelo que eu fiz, né? Falou que se eu fizesse mais alguma ameaça, alguma coisa, eu sairia de lá preso. E eu até falei, pô, vocês vieram para defender as pessoas, a mim ou as pessoas que vieram invadir? Infelizmente, a nossa lei do nosso Brasil é desse jeito. Dos 12 hectares de horta que ele cultiva aqui na região, 4 ele foi obrigado a deixar com os invasores. Ô José, qual foi a consequência disso? A consequência foi o prejuízo que eu tive, mais de R$200 mil, porque eu tive que deixar de entregar alguns mercados e a quantidade de muda que eu tinha em estufa para ser plantado. Para este delegado, requisitado para auxiliar os trabalhos da CPI, a suspeita de envolvimento de parlamentares com invasão de terra é grande. E mesmo com o fim da comissão, a Polícia Federal vai continuar no caso. A forma assodada de encerramento da CPI resultou na possibilidade de análise de todo esse material que nós recebemos. O que também não inviabiliza de tudo, porque eles serão encaminhados à Polícia Federal, que certamente dará o devido andamento. Nas colheitas dos depoimentos que fizemos nas diligências externas, são citados nomes de políticos. E não são poucos, são vários nomes. O procurador, que também auxiliou a CPI, conta que a comissão identificou que mais de 450 mil lotes destinados à reforma agrária foram parar nas mãos de quem não precisa de terra. Há uma fraude generalizada na distribuição dos lotes. Em conjunto com o Tribunal de Contas da União, nós apuramos pelo menos 478 mil lotes fraudulentos. Para o filho do seu Gilmar, só a continuação da CPI poderia esclarecer o assassinato do pai. Nada vai reparar a vida do meu pai, mas que a coisa não aconteça com outras pessoas, que esse país tenha um pouco mais de moral, entendeu? Porque a coisa tá largada, tá de qualquer jeito, qualquer um chega. Então depois que eles invadirem, vocês ficam lá, amanhã depois eu vou lá invadir, vou montar um movimento também, vou invadir, e aí vamos trocando, vamos ter o ciclo de invasões. Será que vai ter que ser assim agora nesse país?